Bem-vindo a este canal, onde exploramos as mensagens poderosas e duradouras encontradas nas Escrituras. Hoje, faremos uma viagem pela história para descobrir a vida e os ensinamentos de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Imagine um tempo em que Deus deixou de falar com a humanidade por 400 anos. Uma era em que seu povo escolhido ficou esperando, se perguntando e buscando desesperadamente por orientação. Foi exatamente isso que aconteceu depois que Malaquias entregou sua mensagem. E mesmo assim, suas palavras continuam a ecoar através dos séculos, trazendo sabedoria e encorajamento incríveis. Neste vídeo, vamos aprender quem realmente foi Malaquias e por que seus ensinamentos ainda são tão relevantes no mundo moderno. Descobriremos como suas declarações proféticas criaram uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, preparando o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Quer olhemos para seu desafio corajoso contra a falsidade religiosa, seu apelo por uma devoção autêntica ou seu anúncio de uma renovação que estava por vir, a mensagem de Malaquias continua a falar conosco com a mesma força de mais de 24 séculos atrás. Então, junte-se a nós enquanto examinamos a vida desse profeta extraordinário e descobrimos lições profundas que podem transformar a nossa fé, nossa conexão com Deus e nossa caminhada diária com Ele. Antes de começarmos, quero te incentivar a se inscrever neste canal. Ao se inscrever, você receberá notificações sobre todos os nossos vídeos mais recentes, que exploram as narrativas e lições mais fascinantes das Escrituras. Se você gostar do que ouvir hoje, clique no botão de curtir, compartilhe seus pensamentos ou dúvidas nos comentários e lembre-se de enviar este vídeo para sua comunidade da igreja, familiares e amigos. Seu envolvimento nos ajuda a espalhar as verdades eternas das Escrituras para ainda mais pessoas. Imagine um mundo onde Deus permanece em silêncio por 4 séculos. Um mundo onde seus seguidores vivem num estado constante de expectativa, dúvida e confusão. Isso não é um cenário de pesadelo imaginário. Isso é exatamente o que aconteceu depois que o profeta Malaquias, a última voz do Antigo Testamento, completou seu ministério. Mas quem exatamente foi Malaquias, essa figura enigmática cujos ensinamentos continuam a falar conosco ainda hoje? Bem-vindo ao relato fascinante de Malaquias, um profeta cujas declarações criaram o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Seu nome significa meu mensageiro, e com razão, Malaquias comunicou as palavras finais de Deus antes de um longo período de silêncio profético. Vamos voltar aproximadamente 430 anos antes de Cristo. O povo de Israel, após retornar do cativeiro na Babilônia, estava no processo de reconstruir suas comunidades e o templo sagrado em Jerusalém. Mas o entusiasmo inicial por essa reconstrução havia desaparecido, dando lugar a um esfriamento espiritual e à corrupção moral. Foi nesse ambiente de decepção e compromisso fraco que Deus enviou Malaquias. Imagine um povo lutando para preservar sua identidade, preso entre as lembranças distantes de uma grandeza passada e as dificuldades do presente. Os líderes religiosos eram desonestos, o povo havia perdido a esperança e a fé em Deus parecia não passar de uma tradição moribunda. Isso soa familiar? Foi esse o cenário em que Malaquias entrou. Um ambiente assustadoramente parecido com o que vivemos hoje. À medida que investigamos a história de Malaquias, revelaremos princípios eternos que falam diretamente às nossas vidas atuais. Veremos como seu desafio corajoso contra a religião falsa, seu chamado por uma devoção sincera e sua promessa de restauração futura continuam tão significativos hoje quanto foram há 2400 anos.
Prepare-se para entender por que esse pequeno livro profético carrega tanto peso e como suas declarações prepararam tudo para a história mais incrível já registrada: a chegada de Jesus Cristo. Isso não é apenas história antiga, é uma mensagem viva que tem o poder de transformar sua fé, seu relacionamento com Deus e seu papel no plano contínuo dele. Ao longo do colorido tecido da história bíblica, frequentemente nos deparamos com relatos espetaculares de sarças ardentes, visões do céu e vozes audíveis. Mas com Malaquias, encontramos algo diferente, algo talvez mais fácil de nos identificarmos em nossa experiência pessoal. O chamado que Malaquias recebeu não veio acompanhado de milagres impressionantes. Foi sim um chamado que surgiu de uma necessidade urgente, uma resposta de Deus para um povo que havia se desviado do caminho certo. Deus viu a deterioração espiritual do seu povo e, com seu entendimento perfeito, escolheu Malaquias para ser seu porta-voz. Imagine essa cena. Um homem comum, provavelmente jovem e talvez até humilde na aparência, de repente carregando uma mensagem que abalaria Israel em sua autossatisfação. Malaquias não buscou essa missão. Foi Deus quem o escolheu. Em uma época em que profetas verdadeiros eram raros e a voz de Deus parecia distante, Malaquias foi especificamente chamado para encerrar o silêncio. O livro que leva o nome de Malaquias não traz detalhes sobre sua vida pessoal ou sobre o momento exato em que foi chamado. Essa ausência de informações pessoais tem uma função importante. Ela direciona nosso foco para a mensagem e não para o mensageiro. Mostra que Deus pode agir por meio de qualquer pessoa, não importa sua história ou posição, para cumprir seus propósitos. O chamado de Malaquias não foi apenas para falar palavras, foi um chamado para confronto. Deus lhe deu a difícil missão de apresentar um espelho a Israel, revelando seus pecados e questionando suas práticas religiosas superficiais. Pense no peso imenso dessa responsabilidade, ficar sozinho contra a corrente da decadência cultural e espiritual, munido apenas da convicção firme de que a mensagem de Deus precisava ser proclamada. Mas as palavras que Malaquias transmitiu não eram apenas de condenação. Entre suas declarações firmes havia também uma promessa de esperança, uma promessa de renovação para todos que retornassem a Deus. A missão de Malaquias era servir como uma ligação, conectando as interações anteriores de Deus com Israel aos seus planos para o futuro, direcionando a atenção para um tempo que se aproximava, quando o próprio Senhor viria ao encontro do seu povo. Em muitos aspectos, o chamado que Malaquias recebeu se assemelha às circunstâncias que vivemos hoje. Também vivemos numa era de indiferença espiritual, onde a fé verdadeira muitas vezes é substituída por cerimônias vazias. Assim como Malaquias, somos chamados a proclamar a verdade, a questionar a satisfação confortável e a guiar outros para a esperança que só existe em Deus. As palavras proféticas de Malaquias atravessaram a névoa da religiosidade superficial como um raio de luz, tratando de questões que ainda ecoam em nossos locais de culto e dentro de nossos corações. Suas declarações, embora escritas há milhares de anos, falam com surpreendente relevância aos desafios espirituais que enfrentamos hoje. Vamos explorar o núcleo do que Malaquias proclamou. Ele começa confirmando o amor de Deus por Israel, um amor que eles haviam começado a duvidar. O Senhor declara que os amava, mas o povo responde perguntando de que maneira esse amor foi demonstrado. Essa conversa impressionante revela um povo que havia se tornado insensível ao cuidado de Deus por eles. Com que frequência também ignoramos as provas do amor de Deus em nossa vida cotidiana? Malaquias, então, volta sua atenção profética aos líderes religiosos, denunciando seu comportamento corrupto e suas expressões de adoração sem sinceridade.
Deus declara por meio de Malaquias que eles trazem ofertas indignas ao seu altar. A questão vai além do estado dos sacrifícios. Trata-se do estado interior de seus corações. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias expressões de adoração. Estamos oferecendo a Deus o nosso melhor ou apenas cumprindo rituais por obrigação? Uma das profecias diretas que Malaquias compartilha trata do rompimento dos casamentos. O Senhor afirma que odeia o divórcio, destacando o desejo de Deus por fidelidade não apenas em nosso relacionamento com Ele, mas também em nossos vínculos com outras pessoas. Em uma cultura onde manter promessas parece cada vez menos importante, essa declaração nos toca profundamente. Malaquias não hesita ao tratar de questões de injustiça na sociedade. Ele denuncia aqueles que maltratam estrangeiros, viúvas e crianças sem pais, lembrando-nos de que a fé autêntica sempre se manifesta no modo como tratamos os membros mais vulneráveis da sociedade. Mas talvez a profecia mais lembrada de Malaquias seja sua promessa sobre um mensageiro que viria. Ele anuncia que Deus enviaria seu mensageiro para preparar o caminho diante dele. Essa palavra profética foi cumprida através de João Batista, que preparou tudo para a chegada de Jesus Cristo. Essa sessão termina com uma imagem marcante do dia em que o Senhor retornará. Um momento em que os que praticam o mal enfrentarão julgamento, enquanto os que vivem com justiça serão confirmados como verdadeiros. Mas mesmo nesse contexto, há uma centelha de esperança. Malaquias descreve o sol da justiça surgindo com cura em seus raios, representando a renovação completa e a cura que seriam encontradas em Cristo. Essas declarações proféticas não são apenas palavras do passado. Elas funcionam como um espelho que reflete o nosso interior, nos desafiando a avaliar a profundidade da nossa devoção a Deus, a sinceridade da nossa adoração, a fidelidade nos nossos relacionamentos e a forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. A mensagem de Malaquias nos convida a viver uma fé que vai além das aparências, uma fé que transforma nosso interior e gera mudanças reais no mundo à nossa volta. Imagine uma nação escolhida por Deus, resgatada da escravidão, agraciada com mandamentos sagrados e favorecida com profetas e reis. Agora, imagine essa mesma nação, muitas gerações depois, praticando rituais religiosos sem nenhuma paixão ou compromisso verdadeiro. Essa é a Israel que Malaquias confronta, um povo vivendo um profundo declínio espiritual. O entusiasmo inicial, com o retorno do cativeiro na Babilônia e a reconstrução do templo sagrado, havia desaparecido, substituído por uma indiferença crescente. Esse declínio não foi um colapso repentino, mas uma queda lenta na rotina. Um padrão de decadência que reconhecemos facilmente em nossa própria vida espiritual. Vamos observar os sinais de alerta desse declínio. Os líderes religiosos, que deveriam guiar espiritualmente o povo, estavam oferecendo sacrifícios defeituosos a Deus, transmitindo a ideia de que qualquer coisa seria aceitável para o Altíssimo. Essa mentalidade nos é familiar. Com que frequência oferecemos a Deus apenas o que sobra em vez do nosso melhor? O casamento, um pacto sagrado criado para refletir a fidelidade de Deus com seu povo, estava sendo tratado com descaso. O rompimento dos casamentos era comum, e maridos abandonavam suas esposas para seguir mulheres mais jovens, destruindo a santidade dos vínculos com o Criador e entre si. A prática do dízimo, que servia para sustentar o templo e os que ali serviam, havia sido negligenciada, com pessoas praticamente roubando de Deus ao reter o que lhe pertencia. Isso revelava um problema no coração, uma falta de confiança no cuidado de Deus e uma recusa em honrá-lo com seus bens.
Talvez o sinal mais evidente desse declínio fosse a atitude deles em relação a Deus. Quando confrontados sobre seus erros, respondiam perguntando o que haviam feito de errado. Essa é a fala de quem perdeu a visão espiritual, de corações que se afastaram tanto de Deus que já não reconhecem suas próprias falhas. Esse declínio não aconteceu de uma vez. Foi fruto de pequenas concessões, de escolhas pelo mais fácil em vez do que é certo, de permitir que as exigências da vida corroessem a dedicação ao Senhor. Isso nos serve de alerta nos dias de hoje. Com que facilidade também podemos escorregar para uma fé rotineira, sem verdadeira devoção. Ainda assim, mesmo nesse cenário desanimador, existe motivo para a esperança. Deus não havia se afastado de Israel. O simples fato de ele ter enviado Malaquias demonstra sua fidelidade contínua ao seu povo. Ele estava chamando-os de volta, oferecendo uma oportunidade de renovação e um novo começo. Esse declínio espiritual estabelece o cenário para a poderosa mensagem de retorno que Malaquias proclamou. É um lembrete de que, não importa o quanto tenhamos nos afastado, Deus continua a nos chamar de volta para si. Em meio às sombras espirituais, a mensagem de Malaquias brilha com a certeza de renovação. É como se Deus estivesse dizendo que a história não termina ali. Mesmo ao confrontar os erros de Israel, ele estende a possibilidade de um amanhã mais esperançoso. Uma das promessas mais impactantes aparece no capítulo 3, versículo 7, onde Deus declara que se o povo voltar para ele, ele também voltará para o povo. Esse é um convite simples, mas profundamente significativo. Deus não exige perfeição, ele deseja relacionamento. Essa promessa nos lembra que, não importa o quanto tenhamos nos desviado, o caminho de volta para Deus continua acessível. Malaquias também profetiza sobre a chegada do mensageiro da aliança que purificará os levitas e os tornará puros como o ouro e a prata, como está escrito no capítulo 3, versículo 3. Isso vai além da purificação do sacerdócio, aponta para a transformação interior, antecipando a ação do Espírito Santo na vida dos que creem. Uma das promessas mais celebradas de Malaquias aparece no capítulo 3, versículo 10, onde Deus convida o povo a colocá-lo à prova e ver se ele não abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos tão abundantes que não haverá espaço suficiente para guardá-las. Essa promessa de abundância vai além de bens materiais. Ela fala das riquezas espirituais que transbordam quando entregamos completamente nossa vida a Deus. As bênçãos que Malaquias descreve ultrapassam a prosperidade física. Elas incluem uma profunda plenitude espiritual. No capítulo 4, versículo 2, ele olha para um tempo futuro em que o sol da justiça surgirá com cura em seus raios. Essa imagem poderosa aponta diretamente para a chegada do Salvador prometido, Jesus Cristo, que traria cura e renovação não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. O profeta encerra com uma promessa de que Deus enviará o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, como está escrito no capítulo 4, versículo 5. Essa profecia, cumprida através de João Batista, funciona como uma ponte essencial entre o Antigo e o Novo Testamento, confirmando que o plano de salvação de Deus continua avançando. Essas promessas de renovação não estão restritas ao antigo Israel. Elas ecoam até os nossos dias, lembrando-nos de que Deus continua a agir, tornando novas todas as coisas. Não importa o quão quebrados nos sintamos ou o quanto tenhamos nos perdido, Deus nos oferece esperança. Ele promete nos encontrar exatamente onde estamos, nos purificar, nos abençoar e nos curar.
Num mundo que frequentemente parece escuro e dividido, as promessas de restauração de Malaquias brilham como faróis de esperança, lembrando-nos de que nosso Deus oferece segundas chances, novos começos e transformação completa. Elas nos convidam a participar da narrativa contínua de salvação e renovação. O nome Malaquias carrega um significado profundo. Vai além de um simples nome. Representa uma declaração de propósito, uma missão celestial resumida em duas palavras: meu mensageiro. Em hebraico, Malaquias combina malak, que significa mensageiro ou ser celestial, com a terminação i, que significa meu. Portanto, ao falarmos de Malaquias, estamos dizendo meu mensageiro ou meu representante celestial. É como se o próprio Deus estivesse declarando que esse é seu mensageiro escolhido, o indivíduo que ele designou para comunicar suas palavras. Curiosamente, alguns estudiosos discutem se Malaquias era de fato o nome do profeta ou apenas uma descrição de sua função. De qualquer forma, o significado é profundo. Seja um nome de nascimento ou um título recebido, Malaquias representa perfeitamente o caráter e a missão do profeta. Pense no peso de carregar esse nome cada vez que ele falava. Ele era constantemente lembrado e lembrava a todos de sua designação divina. É como usar sua descrição de cargo como identidade, deixando claro para todos quem você é e qual é seu propósito. A ideia de ser mensageiro de Deus não é exclusiva de Malaquias. Por toda a Escritura, Deus escolhe pessoas para comunicar sua mensagem, mas Malaquias ocupa uma posição única como o último profeta do Antigo Testamento, o que torna sua função ainda mais significativa. Ele foi escolhido para transmitir as palavras finais de Deus antes de um longo período de silêncio profético. Para nós, hoje, o nome Malaquias serve como um lembrete poderoso. Nem todos são chamados para o ministério profético, mas como seguidores de Cristo, todos somos chamados a ser mensageiros de alguma forma. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus envia todos os seus seguidores para fazer discípulos, convocando cada um de nós a ser comunicador das boas novas. O nome Malaquias nos leva a refletir se estamos cumprindo nosso propósito como mensageiros de Deus. Estamos compartilhando de forma fiel sua mensagem de amor, esperança e salvação com as pessoas à nossa volta? Além disso, o nome Malaquias nos lembra do privilégio e da responsabilidade que acompanham o fato de sermos escolhidos por Deus. Assim como Malaquias foi escolhido para proclamar as palavras de Deus a Israel, também fomos escolhidos para representar Cristo neste mundo. Como Pedro escreve em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, o nome Malaquias não diz respeito apenas a um profeta solitário de tempos antigos. Ele representa um chamado eterno para cada um de nós assumirmos nossa posição como mensageiros de Deus, transmitindo fielmente sua palavra a um mundo que precisa desesperadamente dela. A influência e o legado de Malaquias vão muito além de sua própria época, ecoando através das gerações e moldando nossa compreensão sobre fé, profecia e a relação de Deus com seu povo. A influência imediata de Malaquias foi significativa. Suas declarações abalaram a autossatisfação de Israel após o exílio, chamando o povo de volta à fé verdadeira e à adoração apropriada. Ele confrontou problemas profundamente enraizados, como líderes religiosos desonestos, ofertas hipócritas e o maltratamento dos vulneráveis. Sua mensagem corajosa continua nos desafiando e motivando até hoje.
Os confrontos iniciados por Malaquias resultaram em um novo foco nos ensinamentos de Moisés e na aliança com Deus. No entanto, seu verdadeiro legado se destaca ainda mais por seu papel como o último profeta do Antigo Testamento. O livro de Malaquias serve como uma ligação fundamental entre o Antigo e o Novo Testamento, funcionando como uma peça essencial na história de salvação de Deus. Os 400 anos de silêncio profético que vieram após o ministério de Malaquias só aumentaram a expectativa pelo cumprimento de suas palavras proféticas. Um dos elementos mais duradouros de seu legado é a profecia sobre o mensageiro que viria para preparar o caminho do Senhor. Essa palavra profética se concretiza em João Batista, como confirmado pelo próprio Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 10. Assim, as palavras de Malaquias traçam uma linha direta entre a herança profética do Antigo Testamento e a narrativa do Novo Testamento sobre Jesus Cristo. Malaquias também teve um impacto considerável nas práticas religiosas judaicas. Sua crítica firme contra os sacrifícios desonestos e sua ênfase na oferta apropriada moldaram o culto judaico e a observância religiosa por muitas gerações. Até hoje, trechos de Malaquias são lidos em sinagogas durante celebrações específicas. Dentro da fé cristã, as profecias de Malaquias têm importância essencial. Suas palavras sobre o sol da justiça, surgindo com cura em seus raios, encontradas no capítulo 4, versículo 2, são frequentemente entendidas como uma profecia messiânica apontando para Jesus. Sua promessa sobre o retorno de Elias antes do dia do Senhor, registrada no capítulo 4, versículos 5 e 6, é considerada realizada através do ministério de João Batista. O legado de Malaquias também permanece através de seu apelo constante por justiça social e autenticidade na adoração. Sua crítica àqueles que exploram trabalhadores, viúvas e órfãos, registrada no capítulo 3, versículo 5, continua a desafiar os crentes a demonstrar sua fé com ações concretas. Talvez o mais significativo seja a promessa de Malaquias sobre o amor constante de Deus, onde o Senhor declara que não muda, conforme o capítulo 3, versículo 6, uma verdade que tem trazido consolo aos fiéis de todas as épocas. Num mundo em constante mudança, Malaquias nos aponta para o caráter imutável de Deus e seu amor fiel e duradouro. Hoje, o legado de Malaquias nos convida a viver com autenticidade na fé, integridade na adoração e expectativa no olhar. Suas declarações nos lembram que Deus continua agindo, continua chamando seu povo de volta e continua oferecendo renovação e restauração. Mesmo tendo sido o último profeta do Antigo Testamento, sua influência continua viva. Seu legado nos desafia a viver com a mesma coragem, compromisso com a verdade e confiança nas promessas de Deus que marcaram seu ministério há tantas gerações. As profecias de Malaquias funcionam como uma ponte essencial entre o Antigo e o Novo Testamento, com diversos elementos de sua mensagem encontrando cumprimento direto ou reflexos nas Escrituras do Novo Testamento. Essas conexões revelam a continuidade do plano de Deus e a clareza profética concedida a Malaquias. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 1, ele declara que Deus enviará seu mensageiro para preparar o caminho diante dele. Essa profecia é diretamente relacionada a João Batista nos relatos evangélicos. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 10, Jesus cita essa passagem e a aplica a João, destacando o papel dele como o precursor do Messias, cumprindo assim as antigas declarações de Malaquias. No capítulo 4, versículos 5 e 6, o profeta fala sobre a vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor.
Jesus associa essa profecia a João Batista no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 11 a 13, explicando que João veio no espírito e no poder de Elias, embora não fosse literalmente Elias ressuscitado. O capítulo 3, versículo 1, também menciona o Senhor chegando de forma inesperada ao seu templo, o que se realiza quando Jesus purifica o templo, um acontecimento registrado nos 4 evangelhos. As ações de Jesus harmonizam-se com a profecia de Malaquias sobre o Senhor purificando os descendentes de Levi. A poderosa imagem de Malaquias sobre o sol da justiça surgindo com cura em seus raios, no capítulo 4, versículo 2, é amplamente compreendida como uma profecia sobre o Messias. Embora não citada palavra por palavra, essa imagem ressoa com as descrições de Jesus no Novo Testamento como a luz do mundo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, e como fonte de cura. A afirmação de Malaquias de que Deus não muda, registrada no capítulo 3, versículo 6, se reflete no Novo Testamento, especialmente na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que descreve Deus como o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O foco de Malaquias na adoração sincera e no comportamento justo encontra paralelos claros nos ensinamentos de Jesus, especialmente em seu chamado à fé verdadeira e à retidão moral. A crítica de Malaquias à hipocrisia religiosa, evidente no Evangelho de Mateus, capítulo 23, tem um paralelo poderoso nas palavras de Jesus. Da mesma forma, a posição firme de Malaquias sobre o divórcio, no capítulo 2, versículo 16, é refletida quando Jesus reafirma a santidade e permanência do casamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. As profecias de Malaquias sobre o dia vindouro de juízo e renovação, registradas no capítulo 4, versículos 1 a 3, ecoam por todo o Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse e nos ensinamentos de Jesus sobre sua segunda vinda. Essas conexões destacam como as palavras de Malaquias ajudaram a estabelecer a base para a narrativa do Novo Testamento, gerando uma sensação de expectativa e oferecendo uma estrutura para compreender o ministério de Jesus e a mensagem dos primeiros seguidores de Cristo. As ligações entre Malaquias e o Novo Testamento também nos lembram da unidade das Escrituras, demonstrando que o plano de salvação de Deus, sugerido no Antigo Testamento, encontra sua plena realização em Cristo. Embora as palavras de Malaquias tenham sido proclamadas muitas gerações antes do nascimento de Jesus, elas continuam a nos direcionar para a expectativa e o cumprimento revelados nas boas novas. Como o último profeta do Antigo Testamento, a mensagem de Malaquias continua a ressoar de forma significativa entre os seguidores de Cristo nos dias de hoje, funcionando como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento e oferecendo sabedoria eterna para nossa caminhada de fé. O chamado de Malaquias à adoração sincera nos leva a examinar a nós mesmos e a refletir sobre nosso interior. Em um mundo repleto de distrações, estamos oferecendo a Deus o nosso melhor ou apenas o que sobra? Sua mensagem nos lembra que a adoração verdadeira vai além de apenas estar presente em cultos. Trata-se de se envolver de forma plena, com reverência e compromisso diante de Deus. A ênfase do profeta na fidelidade no casamento tem significado especial na nossa sociedade atual, onde as taxas de divórcio continuam altas, mesmo entre cristãos. As palavras de Malaquias nos recordam a intenção de Deus para o matrimônio, desafiando-nos a honrar nossos votos e perseverar nas dificuldades, refletindo a fidelidade de Cristo para com sua igreja. A crítica de Malaquias aos líderes religiosos desonestos também reforça a importância da integridade na liderança cristã de hoje.
É um chamado para pastores, presbíteros e todos os que ocupam posições de influência espiritual a liderarem com humildade, transparência e compromisso autêntico com Deus. Sua mensagem sobre o dízimo e a generosidade continua relevante numa cultura focada em bens materiais. Malaquias nos desafia a confiar em Deus em relação às nossas finanças e a ofertar com alegria, sabendo que jamais conseguiremos ser mais generosos que o próprio Deus. A profecia sobre a vinda de Elias, cumprida em João Batista, nos lembra da importância de estarmos preparados para o retorno de Cristo. Ela nos desafia a viver com senso de urgência, proclamando as boas novas e restaurando relacionamentos quebrados enquanto aguardamos o dia do Senhor. A garantia do amor imutável de Deus, proclamada por Malaquias, traz consolo em um mundo em constante mudança. Apesar das nossas falhas, o amor de Deus permanece firme, sempre nos acolhendo em uma conexão mais profunda com Ele. Ao encerrarmos nossa jornada pelo livro de Malaquias, saímos com uma profunda consciência do amor duradouro de Deus e de seu chamado à fé genuína. Essa voz profética final do Antigo Testamento ecoa através dos séculos, falando diretamente ao nosso coração hoje. Malaquias é prova da dedicação constante de Deus para com seu povo. Apesar dos fracassos, ele não os abandonou. Em vez disso, enviou Malaquias para chamá-los de volta à adoração verdadeira e à conduta justa. Esse mesmo Deus estende seu amor a nós hoje, continuamente nos atraindo para mais perto dele. As declarações do profeta funcionam como um espelho, desafiando-nos a examinar nossa vida e nossas crenças. Estamos oferecendo o nosso melhor a Deus? Estamos honrando nossos compromissos? Estamos agindo com integridade? Essas perguntas feitas há tantas gerações continuam extremamente atuais para a nossa caminhada com Cristo. As profecias de Malaquias também nos direcionam para o futuro, lembrando-nos de que vivemos entre o que Deus já realizou e o que ainda realizará. Somos chamados a viver com fidelidade neste tempo de espera, aguardando com expectativa o retorno de Cristo. Ao concluirmos o Antigo Testamento com Malaquias, nos encontramos no ponto exato para iniciar o Novo Testamento. Tudo está preparado para a chegada de João Batista e Jesus Cristo, cumprindo as profecias de Malaquias e abrindo um novo capítulo no plano de salvação de Deus. A mensagem de Malaquias preenche a distância entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o Israel antigo e a Igreja contemporânea. Ela nos lembra que, embora as sociedades e os tempos mudem, o caráter de Deus e suas expectativas para com o seu povo permanecem os mesmos. Que as palavras de Malaquias nos motivem a renovar nosso compromisso com Deus. Que possamos oferecer-lhe uma adoração sincera, demonstrar amor fiel aos outros, agir com integridade, dar com generosidade e aguardar o retorno de Cristo com esperança e expectativa. Ao fazer isso, honramos os princípios eternos proclamados por esse último profeta do Antigo Testamento, estendendo seu legado para o presente e para o nosso futuro. Ao seguirmos em frente após esta reflexão, guardemos a mensagem de Malaquias em nossos corações. Que ela transforme nossa relação com Deus, influencie nosso modo de tratar as pessoas ao nosso redor e molde nossa visão da vida. Pois nas declarações desse antigo profeta encontramos sabedoria eterna para expressar nossa fé no mundo atual. Ao chegarmos ao fim da nossa jornada pela vida e pelos ensinamentos de Malaquias, somos lembrados do imenso impacto que uma única voz pode ter, mesmo em tempos de silêncio. As palavras de Malaquias, embora proclamadas há tantas gerações, continuam a ressoar conosco hoje, chamando-nos a uma fé mais profunda e verdadeira. Sua mensagem une o Antigo e o Novo Testamento, lembrando-nos de que os planos de Deus estão sempre em movimento, mesmo quando não conseguimos percebê-los.
Malaquias nos desafia a refletir sobre nossa adoração, nossos relacionamentos e nosso compromisso com a verdade de Deus em nossa vida cotidiana. Ele nos lembra que o amor de Deus não muda, suas promessas são confiáveis e seu desejo pelo nosso coração nunca enfraquece. Ao continuarmos nossa caminhada espiritual, que possamos abraçar profundamente a mensagem de Malaquias, buscando viver com a mesma coragem, integridade e esperança que ele proclamou. Se este vídeo tocou o seu coração, aproveite para se inscrever no canal, assim você não perderá as próximas reflexões sobre as histórias mais inspiradoras das Escrituras. Lembre-se de curtir este vídeo, deixar seus pensamentos nos comentários e compartilhar esta mensagem com sua comunidade de fé, seus familiares e amigos. Juntos, vamos continuar crescendo no conhecimento da Palavra de Deus e nos aproximando dele a cada novo dia. Obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe abundantemente enquanto você vive sua fé no dia a dia.